Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Rotina Funcional com TDAH. Se você não me conhece até agora, mas acredito que se você chegou até aqui, sim, sou Ana Francisca, tenho 29 anos e convivo com o TDAH há 16 anos. E por que estou me apresentando de novo? Porque essa aula que eu estou prestes a te dar mexe com tópicos tão sensíveis que eu já li tanto sobre e nunca verbalizei, que eu fiz questão de me reapresentar. Gente, hoje nós falaremos sobre autoestima, TDAH e vamos entender por que o TDAH mina tanto a autoestima da pessoa. E nessa aula eu vou pedir a licença de vocês de ficar com o meu iPad na minha mão, porque foram muitos livros que eu li a respeito e todas as aulas aqui do curso eu monto à mão. Mas este tema de autoestima foram tantos livros que eu li sobre, foram tantas coisas que eu aprendi sobre, que eu não quero que seja uma aula técnica, eu quero que seja uma conversa que te ensina, mas eu quero que seja uma conversa, tá? A maioria dos adultos com TDAH, e isso é consenso científico e também em toda a literatura a respeito do transtorno, né, sofrem com problemas de autoestima. Principalmente a autoestima de não acreditar em si mesmo, não acreditar no seu potencial. Existem vários motivos para isso acontecer. Eu acredito que o que eu elencaria como o primeiro deles, pelo menos trazendo para minha realidade, assim, mais vamos por camadas, tá? Mais externa e depois camadas mais internas. É que a pessoa com TDAH, enquanto criança, ela cresce ouvindo frases do tipo: "Nossa, você é tão inteligente, você tem tanto potencial, mas se você se esforçasse mais, te falta esforço. Nossa, você poderia ser brilhante se você não fosse tão distraído, se você não vivesse tão no mundo da lua". Isso foi algo que aconteceu comigo inúmeras vezes. E isso veio fazendo, no decorrer dos anos, com que eu achasse que, né, não sou então tão boa assim, porque sempre me falta esse complemento, sempre tem esse se na frase, sempre tem o mas na frase. E o livro Mentes Inquietas, que é o livro da psiquiatra doutora Ana Beatriz, né, ele traz aqui para nós a ideia de que a autoestima baixa na pessoa com TDAH é decorrente de um esforço muito alto com um retorno muito baixo, né? E o que isso significa? Significa que são pessoas que tentam agradar o tempo todo, compensar pelos erros, pelas falhas, tentam se ajustar constantemente a uma vida que é considerada a mais correta de se viver, mas escutam durante a vida mensagens como as que eu acabei de falar, que escutei na minha infância. Você é inteligente, mas não se aplica. Se quisesse de verdade, conseguiria. Você sempre começa e não termina. E, gente, quando o esforço que você está fazendo não é reconhecido em nenhum momento, parece, principalmente numa fase tão importante do teu desenvolvimento como é a infância,
você automaticamente, em algum momento, começa a chegar à conclusão que o problema é você. Essa aula, por ser uma conversa, vai ser realmente sem cortes, então quando eu for parar para tomar a minha coquinha zero na caneca, vai aparecer, porque realmente a gente está batendo um papo. Tudo isso que a pessoa vai passando durante o neurodesenvolvimento dela vai fazendo com que ela construa uma autoestima silenciosamente fragilizada. Porque é muito importante que vocês entendam, gente, que baixa autoestima não é traço de personalidade de ninguém. Assim, pode se tornar muito lá na frente, mas você não nasce com baixa autoestima. São várias situações, vários contextos, vários ambientes que você frequenta que fazem com que você desenvolva isso, né? Isso faz com que nós nos tornemos adultos que não confiam nas próprias percepções. Porque, veja, eu cresci ouvindo que eu tinha muito potencial. Isso é até um exemplo legal da minha vida pessoal mesmo, também, né? Outro exemplo. Eu sempre ouvi dos meus colegas, professores, durante toda a minha vida: nossa, você tem muito jeito para ensinar. Pena que você é tão distraída e nunca vai, né, se dedicar o suficiente para isso. Em um dado momento, lá atrás, quando minha mãe ainda não tinha estudado tanto sobre TDAH, até dela mesmo eu ouvia frases com pena de mim, por tipo, nossa, você poderia ser tanto, a gente, né, sempre investiu tanto na tua educação, tudo, e isso vai te limitar. Então nos tornamos adultos que não confiam na própria percepção da nossa inteligência, da nossa capacidade, de quem somos, do que podemos fazer. E nós estamos sempre esperando a hora que vamos errar de novo. Quem é a próxima pessoa que eu vou frustrar? Com quem eu vou errar agora? E carregar esse peso não é fácil. E eu sei que talvez essa seja a aula assim que eu mais exponho o meu lado sentimental aqui e que vocês mais vão se identificar também. Porque todos estes livros e artigos que eu leio sobre TDAH, inclusive no TDAH 2.0, que é esse livro aqui, ó, que eu sempre recomendo para vocês nas redes sociais, tem uma passagem dele que fala que existe uma coisa que toda pessoa com TDAH tem em comum: baixa autoestima. Somos super diferentes uns dos outros em N aspectos, mas temos baixa autoestima. Um outro livro, e nesse aqui eu poderia ficar horas falando, ele tem um capítulo todo, né, só destinado à autoestima. É um livro do Gabor Maté que se chama Mentes Dispersas. Um livro sensacional, ao contrário do TDAH 2.0, que é um livro mais técnico e que traz relatos do ponto de vista médico-paciente. O livro do Gabor Maté, Mentes Dispersas, ele traz relatos do paciente e o médico apenas como um ouvinte ali. Então a gente consegue entrar muito na mente da pessoa com TDAH. Eu vou até abrir aqui para vocês verem. Eu tenho o aplicativo do Kindle aqui no meu tablet. O capítulo sobre autoestima deste livro, Mentes Dispersas, começa com o relato de uma mulher, a Andrea, de 50 anos, que está desempregada.
E ela fala: não conquistei nada, não tenho qualquer motivo para existir, ainda não fiz jus à minha existência. Culpa, vergonha e auto-julgamento são comuns entre os adultos com TDAH que atendo em meu consultório. Daí é um comentário dele, né? Gente, o Gabor Maté, ele traz questões muito sensíveis sobre a autoestima e o TDAH, porque ele fala de uma coisa que eu até mandei um print disso pro meu namorado em algum momento, e eu vou colocar aqui na tela. Ele fala que desde a infância, a pessoa com TDAH, que tende a olhar muito para fora e muito pouco para dentro, ela está muito preocupada em resolver problemas que não são da competência dela. Então você cresce em um lar com o seu pai e com a sua mãe. E o seu pai e a sua mãe têm seus desentendimentos, suas questões que apenas na vida adulta você vai entender que qualquer casal passa por isso. Ou talvez na sua casa tenha sido um pouco mais pesado, enfim. Pessoas com TDAH tendem a anular os próprios problemas enquanto crianças para não incomodar os adultos, porque enquanto crianças elas já têm uma percepção apurada de que os adultos estão enfrentando as dores deles e eu não quero ser mais uma dor, eu não quero ser mais uma decepção, eu não quero ser mais um problema, mais uma frustração. Então pensa como isso modula, né, a forma, a autoimagem que você tem. Se desde criança, inconscientemente, e talvez agora que eu tô te falando isso, você se reconheça nessa situação. Eu mandei o trecho desse livro, esse trecho do livro pro meu namorado, porque a primeira vez que eu fui me abrir com ele, e demorou, porque a gente tem essa questão, teremos aulas mais para frente sobre pedir ajuda, o porquê que a gente não conversa profundamente sobre nossos problemas, a gente se abre muito, mas é uma abertura muito superficial, né? E eu tô me abrindo profundamente aqui porque eu quero ajudar vocês, mas não achem que tá sendo fácil. Eu mandei isso para ele porque teve um dia, eu não lembro qual foi o contexto exatamente, e era um dia que eu tava passando por uma situação difícil, tudo, e ele me confrontou, ele me falou: amor, por que que você não veio falar comigo? Por que que você não veio conversar, expor o problema pra gente tentar resolver junto? Por que que você não fala sobre essas coisas e tal? E eu disse pra ele: porque você já tem os seus problemas. E eu não lembro exatamente qual foi a pergunta que ele me fez. E isso foi antes de ler o livro do Gabor Maté, e daí foi por isso que quando eu li eu mandei o trecho para ele, porque eu nem tinha me tocado que isso era associado ao TDAH. Eu disse para ele: Murilo, é que eu cresci numa casa, eu tive, ainda tenho pai, né, minha mãe já é falecida, mas eu tive pais maravilhosos que tinham suas questões. E eu dizia para ele, eu cresci numa casa onde eu sentia que eu precisava ser perfeita o tempo todo. Aonde eu sentia que eu não podia estar triste porque os meus pais estavam tristes, os meus pais estavam lidando com problemas deles. E eu não tinha espaço para conversar sobre isso, até que se tornou automático não conversar sobre os meus problemas. Então, é um nível muito profundo de internalização. E a partir daí, a partir do momento que daí, além de tudo, eu conectei isso com o TDAH, gente, foi, ao mesmo tempo que eu levei um susto, foi tão libertador. Foi tão libertador, porque eu pensei, ufa, até isso, não sou eu que sou completamente biruleibe da cabeça. Isto também pode ser do transtorno.
E uma frase muito forte deste livro, Mentes Dispersas, que eu separei para vocês aqui, é a seguinte: quando manter o vínculo é prioridade, ou seja, manter o vínculo, você não quer incomodar teus pais, você não quer incomodar teus amigos, você não quer incomodar tua professora, você não quer incomodar ninguém. Manter o vínculo é a prioridade e você acha que você só vai manter o vínculo se você não incomodar, tá? Quando manter o vínculo é prioridade, a criança aprende a se adaptar antes de se respeitar. E eu fiz aqui algumas conexões disso com a vida adulta, né? Como cresce então essa criança? E as únicas conclusões que eu tirei, não as únicas, mas as principais, é que o autoabandono persiste, porque você se adaptou antes de aprender a se respeitar, e é justamente por isso que pessoas com TDAH são capazes de perdoar nos outros coisas assim, e perdoar verdadeiramente, tá? Deixar passar coisas que ninguém perdoaria. Mas um mínimo erro, um mínimo deslize seu, você é incapaz de se perdoar. Por quê? Porque você aprendeu a se adaptar para não perder o vínculo, perdoar coisas dos outros para não perder o vínculo, antes de aprender a se respeitar. Além disso, uma dificuldade grande de reconhecer limites, principalmente limites afetivos e limites do não, né? Não posso lidar com isso agora, não posso te ajudar, não sei como te ajudar, também estou tendo meus problemas, não posso me envolver nos teus. Gente, eu já me peguei querendo abraçar não só o mundo, a galáxia, porque a gente tem, parece, esse complexo de Salvador, né? E ao mesmo tempo eu me sentindo extremamente sobrecarregada, sem nenhuma noção sobre limites, até que o autoconhecimento realmente me libertou disso. E por último, que eu separei aqui, né, das conexões que dá para fazer disso com a vida adulta, é essa sensação crônica de insuficiência. Por quê? Porque é sempre você se dobrando para caber em algum lugar, né? Daí a gente junta aquele primeiro momento dessa nossa conversa onde eu falei sobre as coisas que você ouvia, que você, nossa, você é tão capaz, você conquistaria o mundo se não fosse isso, nossa, você poderia fazer tanto. Junta com essa questão de você não ter aprendido a se respeitar, é uma sensação crônica de insuficiência. No TDAH 2.0, que eu também separei algumas informações sobre autoestima nele, mas eu já deixei separado num documento aqui para facilitar. Ele explica, né, que o cérebro da pessoa com TDAH desde sempre é muito criativo, muito associativo. E ele funciona muito melhor com significado emocional. É por isso que a gente não consegue, por exemplo, encarar uma pausa, parar de fazer algo como parar de fazer algo. A gente interpreta como uma falha, porque para nós é muito mais fácil entender as coisas atrelando um significado emocional àquilo. Se você não foi para academia hoje, não é que você não foi para academia hoje, você é um fracasso.
Então, é bem importante que vocês saibam isso, mas a gente vai destrinchar isso muito bem no segundo módulo, que é o módulo de neurociência do TDAH. Além, obviamente, de ser um cérebro que não mantém constância em tarefas sem estímulo, né? Como que eu posso adaptar isso aqui para vocês de uma forma mais simples? O cérebro da pessoa com TDAH não falha por falta de capacidade, certo? Não existe nenhuma incapacidade dentro de você. Ele falha por falta de ativação. E onde que isso entra na questão da autoestima, que é o que a gente está conversando aqui? As falhas de regulação que uma pessoa com TDAH tem, a criança hiperativa que não sabia esperar sua hora na fila, sua hora de falar, ou que não conseguia ter um bom desempenho escolar por conta do TDAH predominantemente desatento, que é o que a maioria das mulheres tem. Essa coisa do não saber definir passado, presente e futuro, são muitas sinapses que tem na minha cabeça para a gente fazer aqui, mas todas essas falhas de regulação, das quais você é constantemente lembrado, de que você deveria ser mais organizado, e que é porque você não quer, porque te falta vontade, se você quisesse você faria, tudo isso você interpreta como falha de caráter. Justamente porque você tem essa tendência do teu cérebro a encarar as coisas dando um tom de emocionalidade a elas, né? Então você realmente chega à conclusão que você é. E desculpa, gente, aqui é um ambiente nosso, eu vou falar palavrão, e que você é uma bosta de uma pessoa, né? Poxa, todo mundo me fala que eu poderia fazer muito, mas eu não faço nada, não entrego nada, porque eu tenho TDAH. Todo mundo me fala que eu poderia ter, sei lá, me formado em Harvard se eu quisesse, mas eu não consegui porque eu sou distraído. Todo mundo me lembra o tempo todo do quão bagunceiro eu sou e do quanto eu não consigo nem deixar minha cama arrumada. Eu devo ser uma pessoa horrível. O teu cérebro processa isso como falta de caráter. E aí eu quis compilar aqui para vocês sobre esses 3 livros que são os principais, mas temos muitos outros, né? Aqui do meu lado vocês não estão vendo, mas tem uma pilha de outros que falam sobre autoestima e TDAH e teremos mais aulas sobre isso, né? A integração dos 3 livros aqui que eu quis fazer e trazer para vocês é que o ciclo da autoestima no TDAH funciona da seguinte forma: alta sensibilidade emocional, dificuldade de regulação, tanto de comportamento, quanto de dopamina, quanto de se sentir apto a estar naquele ambiente, não ficar se sentindo meio alien. Feedback negativo repetido, tentativas de compensação exageradas, e aí que entra aquela questão do perdão que eu falei, você perdoa coisas que ninguém jamais perdoaria. Exaustão, narrativa interna de inadequação. E o que eu quero que vocês tirem daqui, desse ciclo que eu montei? Que depois de anos da tua vida tentando funcionar no modo errado, a mente começa a acreditar que ela é o erro. Vocês entendem a importância disso?
São tantos e tantos anos de tantas coisas acumuladas, tantos feedbacks que você recebeu, tantas vezes que você mesmo se sentiu inadequado, inapropriado, tudo, que a tua mente não é assim, ai, eu tô achando que o problema sou eu. Não, ela de fato, a neuroplasticidade dela, né, do teu cérebro fez com que, de certa forma, ele acreditasse que ele é um cérebro bem inadequado e que ele é um cérebro errado. E como isso se manifesta, né, na vida prática adulta? Na questão da produtividade, que a gente é cobrado tanto na vida adulta, né, para ser produtivo. Medo de tentar de novo, porque você quer se poupar do erro, né, até como eu falo em outros vídeos aqui, você quer se poupar da frustração do errar de novo, a procrastinação como autoproteção, oscilações extremas de engajamento com tarefas, né? Você se empolga muito com aquilo e às vezes não é porque aquilo é um hiperfoco teu, mas é porque o teu chefe te pediu para fazer algo especial e você quer ser muito pro teu chefe. Só que você não consegue sustentar por tanto tempo, né? Essa máscara de empolgação e de alta produtividade. Teu córtex pré-frontal é um córtex pré-frontal sobrecarregado. Então, você acaba tendo falhas aí. Mas vejam, não são falhas de caráter, de comportamento, de nada. São falhas de neurotransmissores e de comportamentos repetidos que te fizeram ter essa visão muito triste sobre si. Nas tuas relações, isso aqui é muito importante, gente, isso aqui é ouro. É pouca gente que fala sobre como o TDAH afeta as nossas relações. E aqui eu não estou falando só de relações amorosas, tá? Estou falando também de relações de amizade. Quantas amizades você já não perdeu só porque você não conseguiu manter o básico do oi, tudo bem? Porque você não conseguiu responder no WhatsApp, porque você não conseguiu mandar um parabéns. E quando eu falo não conseguiu, é não conseguiu mesmo. Nas relações, então, uma hipersensibilidade à rejeição, né? Qualquer crítica que alguém que você gosta te dê, principalmente o teu companheiro te dê, aquilo faz com que o teu cérebro processe quase num modo pane que você está sendo rejeitado. Você não está sendo rejeitado, né? Críticas são normais, é que a gente não consegue aceitar essas críticas muito bem. A dificuldade de sustentar conflitos, por quê? Vamos voltar lá. O TDAH, a pessoa com TDAH faz de tudo para segurar o vínculo. A gente não quer perder o outro. A gente foge, às vezes, de conflitos. De conflitos, às vezes, que nós achamos que vão acontecer e que não necessariamente acontecerão, né? Às vezes aquilo não vai virar um conflito, às vezes vai ser só uma conversa, mas e o medo de que vire um conflito e você perca uma pessoa? Mas eu até quero te fazer uma pergunta aqui também. Quantas vezes você parou para pensar que aquela pessoa tá te perdendo também? Nunca, quase, né? Isso é algo que eu desenvolvi faz uns 4 anos em mim, sendo que eu faço terapia há muitos anos. E a culpa é excessiva, gente, nas relações. E se você é uma pessoa com TDAH, eu vou dar o exemplo do relacionamento amoroso, mas isso se aplica a outras relações. Quando você tem uma discussão com o teu namorado, com a tua namorada, e o, entre aspas, culpado, quem falou algo errado, tudo é ele, você deixa aquilo para trás e perdoa genuinamente.
Mas vai você, num dia ruim, cometer um deslize. Vai você errar com a pessoa que você ama. São dias se punindo. São dias pensando que você estragou tudo. E por que que vem esse pensamento de estragou tudo? Porque ele nunca vem sozinho. Ele vem com estraguei tudo mais uma vez. Mais uma vez estou estragando tudo. Vocês já pararam para pensar nisso? No quanto essa questão da autoestima, e volto a dizer, aquela questão de você ter tido que aprender a se adaptar antes de aprender a se respeitar, afeta todos os âmbitos da tua vida? Na tua questão de identidade, né? Uma falta de confiança interna muito grande e uma necessidade de se provar o tempo todo. E é por isso que você se torna um adulto sobrecarregado na maioria das vezes, porque você é um adulto que não sabe dizer não, uma adulta que não sabe dizer não. Todo projeto que te é oferecido no trabalho, você vai falar sim, por quê? Porque você precisa se provar, senão não vão gostar de você, senão as máscaras vão cair, senão vão achar que você não é nada. E o medo que a gente tem, né, de que isso aconteça. Eu tive um burnout 1 ano atrás, mais ou menos, durante minha faculdade de medicina. Porque eu estava com tanta coisa ao mesmo tempo e metade daquelas coisas eu não queria estar fazendo. Mas o que iam pensar de mim se eu parasse, se eu falasse não? Até o belo dia que eu comecei a dizer não. E acredita que a relação das pessoas comigo não mudou? Claro, uma outra pessoa, tipo, faz uma piadinha ou outra. Nossa, antes você vinha muito mais e tudo. Mas ninguém se importa no fim do dia. Na verdade, as pessoas passam até a te respeitar mais, porque você está se respeitando, você está respeitando o seu tempo. Então, eu quero trazer aqui para vocês, para a gente finalizar. Eu nem sei com quanto tempo tá esse vídeo, que eu quis transformar em uma conversa. E eu acho que talvez esse seja o único vídeo do curso que eu também vou postar fora dele, porque acho que é uma conversa valiosa demais para ficar aqui num ambiente fechado. Eu quis propor para vocês uma nova definição de autoestima, né? De que autoestima para quem tem TDAH não é padrão alto de performance. É alinhamento entre o funcionamento do teu cérebro, o teu ambiente e a expectativa que você tem. Ou seja, não é pensamento positivo, não é disciplina rígida, não é perfeccionismo, não é nada disso que vai fazer com que a tua autoestima melhore. É você começar a olhar para si, começar a reconhecer que talvez você não seja uma pessoa, nossa, um Buda encarnado que perdoa muitos e se importa pouco consigo. Talvez, na verdade, você não se respeite. E aí sim comece a desenhar uma vida compatível com o teu cérebro, né? Então, gente, para finalizar, eu quero dizer para vocês que o TDAH, ele não destrói a tua autoestima. O que destrói a tua autoestima é o acúmulo de feedbacks negativos que você traz e é tentar viver uma vida compatível com um cérebro que não é o teu, com padrões de cobrança. Se a minha gata agora nos minutos finais derrubar o meu tripé, gente, mas acho que não. Com padrões de cobrança
que são incompatíveis com o funcionamento do teu cérebro. E a partir daqui, a mudança que eu quero propor para vocês não é que você exija mais de você, tipo, agora eu preciso, meu Deus, agora eu preciso muito aprender a me respeitar. Não, calma. Espera, respira. Começa aos poucos a se entender melhor, a entender melhor quem você é e a entender melhor o funcionamento do teu cérebro. Aqui a gente não quer te consertar. A gente quer te ensinar a funcionar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado o tanto que ele me ajudou, tanto enquanto eu estava montando ele, tanto enquanto eu estava falando ele aqui para vocês. Esse vídeo faz parte, então, do meu curso Rotina Funcional com TDAH, mas eu fiz questão de disponibilizar ele aqui porque realmente acho que muita gente que nunca nem vai me conhecer por outras redes pode ter acesso a esse conteúdo aqui no YouTube e se beneficiar dele, tá bom? Um beijo, contem comigo e até o próximo vídeo.